Olá, crianças da Infância Missionária. Meu nome é Rosane, sou da Diocese de Santos. Olá, crianças, jovens e adolescentes da infância. Que alegria estar com vocês hoje. Eu me chamo César. Nós somos casados há 44 anos. Nós temos um filho, é solteiro, ainda não temos netinhos, mas nós queremos compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência missionária. Nós iniciamos nossa caminhada missionária já há um bom tempo. Foi lá no ano de 2000. Muitos de vocês ainda não tinham nem nascidos ainda. E nós começamos através de um projeto missionário que havia na nossa paróquia, onde nós tínhamos visitas permanentes, visitávamos de casa em casa, e isso foi nos chamando atenção, sabe? Foi nos cativando, cada vez nós nos envolvíamos mais nessa área missionária. Diante disso, nós iniciamos a nossa caminhada na nossa diocese no COMID, é o Conselho Missionário Diocesano. Então, trabalhamos um tempo no COMID da nossa diocese na época, era a Diocese de Amparo, morávamos em Mojimirim, no interior de São Paulo. E depois disso, então, nós começamos a participar também do COMIRE, é o Conselho Missionário do Regional de São Paulo, onde eu secretariei por 4 anos. E nesse interim nós fomos convidados então a trabalhar, né, fazer um trabalho voluntário, administrando a casa de missão em São Paulo, na Lapa. Hoje essa casa se chama Casa de Missão Fatiminha. Era a pessoa que na época era a nossa coordenadora e infelizmente, né, com a Covid ela nos deixou. Então, em homenagem a ela, o padre responsável pela casa achou por bem dar o nome à casa, Casa de Missão Fatiminha. E por lá nós vivemos 4 anos, onde havia encontros, formações, escola de missiologia. Então, quase todo final de semana tinha alguma coisa na casa. Por 4 anos, nós administramos esse local. E até hoje nós ainda ajudamos. Não moramos mais lá, mas estamos sempre presentes, sempre ajudando naquilo que nos é possível. Diante disso, o padre José Estela, que é o padre referencial, né, da obras do Cenáculo Missionário, queria fazer uma experiência de mandar alguém para a Missão Adigentes e também para o Projeto Norte 1 Sul 1. E eu fui uma das convidadas para participar do Projeto Adigentes. Então, estive em Moçambique, na Diocese de Pemba, na época Dom Luiz Fernando Lisboa era o bispo referencial de lá, e eu e a Renata. A Renata é da Diocese de Franca. Então, estivemos lá por uma visita de um mês. E voltamos com o pedido de Dom Luiz Fernando para que enviasse missionários, leigos e padres, porque a diocese dele tinha muitas paróquias e nem tinha padre para todas as paróquias. Então, durante quase 4 anos, nós trabalhamos no nosso regional, indo nas paróquias, nas dioceses e na CNBB, nas reuniões que tinham, que nós íamos representar o Comire, e levávamos sempre o pedido de Dom Luiz Fernando, um vídeo que ele fez, uma carta que ele fez, e pela graça de Deus, o regional então assumiu um projeto Adigentes com a Diocese de Pemba. E nós tivemos a graça de sermos convidados a participar desse projeto Adigentes, indo para lá como missionários leigos. Depois desses 30 dias que ela passou em Moçambique, quando ela voltou, quando ela contava para mim o que ela viu, o que ela conheceu lá, aquilo foi me chamando a atenção, né? Foi despertando em mim esse desejo também de um dia poder fazer essa experiência de conhecer, viver no meio desse povo. E no ano de 2000 nós fomos agraciados em ir em missão a Moçambique. Fomos enviados pelo nosso regional Sul 1, CNBB Sul 1, e por lá nós ficamos, a princípio deveríamos ficar 2 anos, mas isso foi em 2019. Mas em 2020 veio a pandemia e, em função da pandemia, tivemos que regressar ao Brasil. E nós lá morávamos junto com um padre, também brasileiro, também missionário do nosso regional, e nós administrávamos lá um centro de formação diocesano, onde também havia muitos encontros de formações e tal. Então, basicamente, o que nós fazíamos aqui em São Paulo,
nós fazíamos lá. A diferença era que nós estávamos longe da cidade, era uma aldeia, quer dizer, é uma aldeia, né? Então, tudo que precisa tem que ir até a cidade, compra de mercado, etc., documento, remédio, qualquer coisa, 100 quilômetros de diferença, de distância. Então, quase toda semana a gente tinha que estar em Pemba para comprar uma coisa ou outra, mas tinha que fazer esse percurso. E lá onde nós morávamos, nessa missão, a missão de Metoro. Metoro quer dizer rato. E tinha muito rato lá, muito, muito. E morávamos com o padre Adriano, ele é da Diocese de Jundiaí, vivíamos com ele na mesma casa, e ali tinha a paróquia Cristo Rei, onde ele era o pároco. E nessa paróquia tinha infância e adolescência missionária. Sim. Então tinha muita criança. Inclusive tinha do lado da casa do padre ali uma escola estadual muito grande, onde tinha mais de 10 mil jovens e crianças também. Inclusive a escolinha das crianças bem pequenas que as irmãs administravam, né? As irmãs filhas de Jesus, que também fazia parte do nossa região ali pastoral. Então, para nós era uma alegria muito grande estar com aquelas crianças, fazer brincadeira, orações durante as missas, os cantos, as danças. Era muito bom estar com todas aquelas crianças. E com o nosso regresso, né, repentino, ficou assim, nós dizíamos que nós voltamos, mas o coração não. O nosso coração ainda estava na África. E claro, tínhamos o desejo de voltar. E aí quando foi em 2023, aí a convite de Dom Juliace, que já não era mais Dom Luiz o bispo lá, já era Dom Juliace, um bispo africano, moçambicano, nos convidou para voltar para ir administrar o paço episcopal, ajudá-lo a tomar conta, porque o paço episcopal é um local de passagem de muitos missionários e missionárias, tanto quem vem de fora, né, quem chegava de fora de outro país, ou de lá mesmo, as pessoas que moravam nas missões, tem paróquias a 400 quilômetros da catedral. Imagina nós de Santos, né? Digamos que a nossa paróquia fosse em Santos e a cúria seria em Curitiba, mais ou menos isso a distância, né? Então, quando alguém vinha para Pemba, ficava hospedado, fica até hoje hospedado nessa casa, porque vem também atrás de documento, para remédio, essas coisas, né? Cuidar da saúde. Então, nós administrávamos esse espaço. Mas, em função da guerra que lá existe, uma guerra terrorista terrível, né? Até hoje ainda tem, essa guerra começou a se aproximar muito de Pemba. E aí o nosso regional, por segurança, resolveu suspender a missão. Então nós, mais uma vez, tivemos que interromper a missão e regressamos, nós e mais 2 padres que na época estavam conosco. Então é assim, um pouco do que nós vivemos na África. E ali em Pemba também trabalhávamos, ajudávamos, né, numa paróquia lá, paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, onde também tinha infância e adolescência missionária. Então eles faziam peregrinações, que eram assim as procissões pelas ruas, com muita criança, e nós estávamos sempre participando com eles, e era muito bom os encontros deles, nós estávamos participando. Era uma alegria muito grande para nós estarmos lá, né? Então, mais uma vez, a gente vivenciava tudo aquilo que tínhamos vivido também na missão de Metoro. Então, também foi um tempo muito especial na nossa vida. E as crianças de lá são muito carentes, elas sofrem muito, né, com esses ataques terroristas, às vezes mata o pai e a mãe, a criança fica vulnerável. Então, geralmente, elas são recolhidas para a casa das irmãs, onde as irmãs vão tomar conta delas. E tem muita criança, né? Um casal lá tem 10, 11 filhos, então as crianças são bem carentes, então se apegam muito ao missionário, gostam muito do missionário, né? Eles têm muito pouco para comer, muito pouco para viver, mas são crianças felizes, porque acima de tudo encontram os missionários que apresentam um Deus vivo, onde eles podem ter certeza que Deus vai cuidar deles, né, que alguém vai ser instrumento nas mãos de Deus para isso, e eles se sentem seguros, então, com o missionário. Então, as crianças lá são muito queridas, muito mesmo. E hoje nós colaboramos, né, junto à Diocese de Santos, no COMIT,
um pouco da nossa caminhada, né, a gente coloca à disposição também da nossa diocese. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Isso foi um pouco do que nós vivemos até hoje. E estamos aí, sempre juntos. E se preparem, crianças. Um dia vocês podem ter a mesma Claro, experiência que nós tivemos, viu? Porque este mundo é tão grande, o Senhor precisa de missionários, precisa de pessoas que levem o Cristo vivo para essas pessoas carentes e que precisam. Todos nós precisamos, mas existem pessoas muito mais carentes do que nós. Então, que vocês também um dia possam ser esse instrumento na mão de Deus e que também caminhem e que também cheguem além fronteiras, né, em outros países, em tantos lugares, para que possam anunciar essa experiência que vocês estão vivendo agora, para que outras pessoas também possam passar por esses momentos. de todas as crianças do mundo, sempre Sempre amigos. amigos. Fiquem com Deus.